hoje o tema focado é autoliderança, porque sempre que a gente pensa em liderança, a gente imagina diversas ferramentas, imagina diversas coisas, né, que são fundamentais para essa jornada, não é, dos líderes como um todo. Então, o que a gente percebe hoje, nas organizações, e você estando trabalhando em uma delas, você percebe os bastidores, né, os bastidores da liderança. Eu costumo sempre dizer que existe os bastidores da vida real, né, não é um Big Brother, não é um reality show, mas é como se fora de fato um reality show. A vida corporativa, a vida empresarial é sim como se fora um reality show. Então, a autoliderança, ela tem essa capacidade de, fazer você mudar, não é? Mudar de um estágio, de um status quo comum, normal, para um status quo aí fora da curva. Então, hoje, quando a gente vê os bastidores da liderança, nós vemos hoje insatisfação, nós vemos hoje, problemas como, irritação por parte das equipes, desmotivação, e isso vem fazendo com que muitos, líderes tenham tido dificuldade para conduzir aí a sua jornada como gestores de pessoas, né, como líderes de maneira geral. Então, o que é que eu quero passar aqui para você? Que existe uma carência, uma necessidade, uma dor muito grande desse líder, antes dele começar a se preocupar com cuidar de gente, cuidar de pessoas e olhar para as pessoas como sendo uma equipe para ele, ele observar-se e ver quais são, não é, as suas limitações, quais são as suas motivações, o que é que de fato, funciona, não é, para ele e o que é que não funciona para ele. Essa é a grande realidade. Então, o objetivo é a gente entender por que que a autoliderança hoje, ela é tão importante para a jornada do líder. Quando eu falo sobre autoliderança, muita gente pergunta assim: "Ah, José Rodrigo, autoliderança é você ter a capacidade de liderar você mesmo". É, de fato, em na etimologia da palavra, a autoliderança não é uma uma self-leader, né, seria você entender como é que você lidera você mesmo. Mas existe algo mais profundo e dentro desse aspecto que é a capacidade de você entender qual é o seu código de barras, né, entender como é que você funciona, entender como é que você faz a sua máquina funcionar. Porque um líder 2x, ele é um profissional que ele muito mais do que entende autoliderança e muito mais do que ele lidera pessoas. Ele entende quais são os gatilhos, quais são as ferramentas, quais são os set points que faz ele funcionar e que não faz ele funcionar. Então, uma grande vantagem de um líder 2x que tem uma autoliderança desenvolvedora é que ele conhece os bastidores da liderança. E os bastidores da liderança muitas vezes não são feitos de maneira feliz, de maneira alegre. Pelo contrário, os bastidores da liderança são feitos com dor, com angústia, com muitas vezes problemas de relacionamento, muitas vezes com insatisfações. Eu digo isso porque eu, passando por diversas empresas, fazendo palestras, fazendo treinamentos, mentorias, o que é que eu vejo? E desde o tempo em que eu formava minhas equipes nas multinacionais que eu trabalhei, eu vi esse cenário e desde que o mundo é mundo, esse cenário existe. E provavelmente você já viu ou viveu um cenário semelhante a esse. Porque veja bem, qual é a principal queixa de todas as queixas das organizações, das equipes nas organizações, com relação à liderança, a principal queixa que a gente vê hoje é assim: o problema aqui é de gestão, né. Então é clássico. Muitas vezes a equipe se queixa que o líder não é transparente, que o líder não é, carismático, que o líder não tem boa comunicação, que o líder não tem um bom diálogo, que o líder não sabe planejar, que o líder não tem um bom nível técnico, que o líder não sabe
fazer feedback, que o líder não sabe capacitar a equipe, que o líder não sabe motivar a equipe. Esses são problemas que existem. Entretanto, a resposta geral para esses problemas é o seguinte, é dizer, o problema aqui é gestão. Esse é o problema que, né, enreda tudo, que é clássico. Então, a pergunta que se faz é: se as organizações investem tanto dinheiro em capacitação, treinamento, as que investem, né? Porque existem aquelas organizações que não investem absolutamente nada em capacitação de liderança. Mas vamos colocar aquelas que investem, não é? Tempo, energia e dinheiro em treinamento, capacitação, qualidade da liderança e tudo mais. O que é que acontece? Se existe isso, por que que as equipes ainda se queixam que o problema é gestão? Isso é um ponto a se refletir. Por que que o problema na organização, em tese, na maioria dos casos, em pesquisas realizadas na prática, é gestão e as empresas, mesmo assim, estão investindo tanto? Eu digo sempre o seguinte, veja, se investindo muito em liderança, em formação de lideranças, as empresas têm tantos problemas e as equipes se queixam que o problema é gestão, imagina se não houvesse esse investimento. Imagina se não houvesse essa capacitação. Então, quando você está diante de uma oportunidade para crescer, para virar um líder dentro de uma organização, você precisa partir do princípio que as pessoas estão se queixando sempre de que o problema é gestão. Aí você vai entrar num cenário como esse, como futuro líder. Você quer se tornar um gestor, um líder de equipe, e aí você vai entrar nesse mar aberto, você vai entrar nessa jornada sabendo dessa realidade. E o que fazer? O que pensar? Como decidir? Como agir diante de uma posição dessa? Das organizações, das equipes. Essa é a grande, esse é o grande desafio. Então, vamos lá. Partindo do princípio que a autoliderança é fundamental para resolver esse problema, entenda quais são os mecanismos da autoliderança. Então, o primeiro mecanismo da autoliderança é você tomar a consciência de que você precisa estudar especificamente liderança. Então, quando você começa a ter a consciência que a autoliderança é importante para você crescer, para você ter uma promoção, para você ser cotado para um cargo de líder e vencer, você precisa compreender que é óbvio que você precisa estudar liderança. Líderes que estudam liderança, eles alcançam resultados mais rápidos. Qual é o problema hoje? É que a liderança se estuda de tudo. Ela estuda gestão, ela estuda ferramentas de feedback, ela estuda ferramentas de comunicação, elas estudam um monte de ferramentas, ferramentas da qualidade na liderança, um monte de hard skills, né? Um monte de coisa, mas não se estuda liderança. E isso é uma incoerência, porque você pega um profissional médico, por exemplo, ele nunca para de estudar medicina, por exemplo. Você pega um arquiteto, ele estuda arquitetura. Você pega um profissional da área de engenharia, ele estuda, não é? Aí a engenharia. Mas quando você chega no líder, o que acontece? Ele geralmente ele não estuda liderança. Ele não estuda liderança aplicada. Ele até estuda gestão de pessoas, ele até estuda gestão com pessoas, mas existe uma diferença muito grande de gestão de pessoas e o quê? E liderança. Gestão com pessoas e liderança são coisas diferentes. A gestão lida com ferramentas, com planilhas, com gráficos, com KPIs, com uma série de coisas. E a liderança lida com pessoas. Eu não quero dizer aqui que a liderança não pode ser medida. Eu não quero dizer aqui que cuidar de gente não é algo tão subjetivo que não pode ser metrificado. Pelo contrário, hoje já existem aplicativos, softwares, já existem muitos programas que ajudam o líder a medir também soft skills, né? Porque se passou muito tempo, não é? Com o advento da tecnologia, isso ajudou muito, mas
antes mesmo desse desenvolvimento tecnológico todo, das ferramentas de programação, dos softwares, era muito difícil se medir soft skills. Então, por muito tempo, ficou a cultura dentro da empresa de que não se media comportamento, não fazia gráficos, não faziam KPIs de comportamento. Sim, existe a possibilidade de você medir soft skills, de medir comportamento. Mas o que eu quero falar é que não é só essas medidas de comportamento que vai fazer você, não é, ter uma autoliderança pautada no estudo da liderança, não é? Então, quais são os gatilhos que te move como líder, que faz você funcionar, que faz você se motivar, que faz você crescer? Então, muitas vezes aparece uma oportunidade dentro de uma organização, não é? Aparece uma oportunidade dentro de uma empresa para você crescer, para você virar líder, para você dobrar o seu salário. E aí o que que acontece? Faz-se uma seleção interna e percebe-se que alguns participantes ali da empresa, alguns funcionários concorrendo ali àquele cargo de liderança, não têm a autoliderança desenvolvida. Então, se você quer ser um líder 2x, se você quer ser um futuro líder que vai dobrar seu padrão, entenda que a autoliderança é fundamental, começando aí pelo estudo. Então, estudar liderança, primeira coisa. Segunda coisa é você buscar ter uma autoconsciência de como você funciona como pessoa, não é? De uma autoconsciência que faz você perceber como é que você reage a determinadas situações. Então, essa autoliderança é fundamental. E outra coisa, o nível de procrastinação que você tem. Todos nós temos uma dose de procrastinação, não é? Uns maior, outros menor, mas se você quer que a sua equipe seja uma equipe que ela não procrastina, que ela não fica deixando as coisas para depois, o que é que você precisa fazer? Você precisa investir em entender o seu nível de procrastinação. Porque muitas vezes, olha, eu diria até que na grande maioria das vezes, a sua equipe é o espelho seu como líder. Então, por exemplo, eu inclusive, eu me coloco nessa posição por quê? Porque eu sou um procrastinador por natureza. Se brincar, eu deixo para depois mesmo. Então, tem essa palestra para fazer, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E eu tenho um nível de procrastinação grande. Eu sou, de fato, muito perigoso nesse sentido. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho a minha autoliderança para que eu consiga entender os gatilhos que me deixam com essa procrastinação, e aí eu evito que essa procrastinação, de fato, ela aconteça forte. Nesse sentido, eu quero dizer para você que você saber, não é, quando é que você está procrastinando, quando é que você não está procrastinando, vai te ajudar a entender a sua autoliderança. Você tem deixado para depois, você tem procrastinado, você tem empurrado com a barriga algumas situações, então é isso que acontece, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero agora dizer para você que você entender como você funciona, a sua procrastinação e entender como é que você reage para determinadas situações é sim a sua autoliderança. E também tem a ver com a conversa que você tem com você mesmo, tá? Então, como é que você interage com você? Você sabe quando você precisa avançar, quando você precisa recuar, quando você precisa ser mais ousado, ser menos ousado, ser mais ousada, menos ousada? Como é que você conversa com você mesmo? Você sabe como é que você reage quando você mesmo faz uma crítica a você ou quando você mesmo se dá uma orientação? Então, existe basicamente você e existe o você que está dentro de você. Alguns chamam de self 1, self 2, outros chamam de consciência 1, consciência 2, outros chamam de realidade prática, realidade física, outros realidade emocional.
a conversa desses dois seres que existem em você, uns chamam de cérebro 1, cérebro 2, os dois cérebros, enfim, a nomenclatura não importa, o que importa é o seu diálogo com você. Isso aí vai determinar o quanto que você consegue trabalhar a comunicação interna, a comunicação do seu eu, a comunicação com a sua autoliderança. Então, para você já começar a sua jornada como líder 2x, já iniciar a sua jornada como líder, né? Seja aí num cargo futuro de liderança, a autoliderança vai contaminar as outras pessoas. Então, deixa eu falar, geralmente, um líder que ele tem uma autoliderança inspiradora, o que é que acontece? Ele contamina toda a equipe, ele contamina quem chega perto dele. Um profissional de uma empresa que ele tem autoliderança inspiradora, ele faz o quê? Ele contamina os colegas de trabalho. Por quê? Porque ele sabe o mecanismo de como ele funciona, ele sabe controlar as suas procrastinações, ele sabe conversar consigo mesmo e ele sabe entender o seu código de barras. Quando você tem esse desenvolvimento, você tem aí uma base muito forte para sustentar toda a sua liderança. É a autoliderança que sustenta, que é a rocha que vai sustentar a sua liderança. Agora, qual é o problema? É que muitos líderes constroem a sua liderança numa casa de areia, não é? Então, fazendo até uma analogia bíblica, não é? Existe a analogia do homem que constrói sua casa na rocha e o homem que constrói sua casa na areia. Quem constrói sua casa na areia, vem o vento, não é? Sopra e a casa vai embora. A casa está na areia, a casa não tem sustentação, não é? Mas quem constrói a sua casa na rocha, ele consegue fazer um andar, 2 andares, 3 andares e a casa segura. Bate o vento, bate o trovão, a tempestade e a casa está firme. É a mesma coisa na liderança. A autoliderança é a rocha que sustenta a sua liderança. Por que você encontra muitos líderes fracos de comportamento? Fracos no sentido de fazer relacionamento de longo prazo. Fracos no sentido de contaminar, de inspirar a sua equipe. Por quê? Porque você tem uma liderança em cima da areia. E aí, a autoliderança desse líder foi feita muito fracamente. Você observa um prédio. Não sei se você já observou a construção de um prédio do zero até ele estar pronto. Eu moro aqui em Recife, numa região que tem muitos prédios, muitas casas, e aqui ao redor, muitos prédios são construídos. E eu acompanhei e acompanho a construção do zero até lá em cima. E o curioso é, como é que um prédio se sustenta ao longo da sua construção e depois que esse prédio ele está pronto? Primeiro, a base de um prédio, ela dura dependendo da quantidade de andares, ela dura de 1 ano a 1 ano e meio para ficar pronta. Ou seja, quanto mais andares o prédio tiver, quanto mais alto esse prédio for, mais profunda tem que ser a base. As estacas têm que ser mais profundas. Tem prédio que pega uma estaca até bater na rocha. Tem prédio que vai muito mais profundo e solda uma estaca na outra para descer mais a base, porque esse prédio vai ser muito mais alto, até bater na rocha. Existem construções civis, enquanto não bater na rocha, não para de bater estaca. Então, enquanto não bater na rocha, não para de aprofundar. Por quê? Porque isso vai ser a sustentação para subir o suficiente e quando estiver pronto, bater vento, bater tempestade, essa estrutura, ela até balança, mas ela não cai. Então, o líder que constrói sua casa sobre a rocha é semelhante à construção de um prédio. Ele demora mais tempo construindo a sua base do que construindo a sua própria estrutura acima da superfície. Então, se demora 1 ano e meio para terminar a base,
e às vezes até em 6 meses o prédio já está completamente pronto. Então, é muito mais demorado construir a base da liderança do que você construir a própria liderança. E qual é a base da liderança? É a autoliderança. Então, o que é que eu quero dizer para você? Muita gente quer ser líder, muita gente quer liderar, mas pouca gente quer construir a base, quer aprofundar e aí construir uma sustentação à prova de tempestade, uma liderança à prova de tempestade. Então, o que é que eu quero dizer para você? Se você quer construir uma liderança que vai deixar um legado, que vai ser um líder 2x. O que é um líder 2x? É aquele líder que dobra os resultados, que dobra as suas metas, que dobra o seu salário, que dobra o seu padrão de vida, que dobra o seu prestígio, que dobra o seu carisma. Esse líder ele tem uma base na rocha. A base é construída na rocha, que é a autoliderança. Então, como você funciona vai dizer que nível de sustentação você vai ter. Eu costumo dizer que a liderança ela é dinâmica e não estática. A liderança ela sofre sol, sofre chuva e sofre vento e tempestades, mas ela tem que estar sustenta, tem que estar firme. É a autoliderança. Quando eu vejo nas empresas hoje profissionais querendo alcançar cargos de liderança, a primeira coisa que se tem que observar é esse profissional que quer ser líder, ele, ele tem uma capacidade de se autoliderar, e isso é uma soft skills que precisa ser metrificada, que precisa ser medida. Ele tem um self-awareness, ele tem uma autoconsciência de onde ele pode chegar, quais são os limites dele, qual é o código, qual é a psicologia da liderança dele. Porque entender a psicologia do outro é muito mais simples do que você entender a sua própria psicologia. Então, a psicologia da liderança, da autoliderança, passa por você saber em que ponto a sua estaca bate na rocha, para ver o seu nível de sustentação. Então, a autoliderança 2x, ela é muito forte e ela tem a capacidade de fazer você subir muito alto, não é? Ir para cargos de liderança muito mais complexos, assumir desafios como líder que um garotinho, uma criancinha na liderança não vai conseguir. Então, o que é que eu vejo hoje muito? Muito líder com apenas uma base na areia. Base na areia. A capacidade dele entender como é que ele, de fato, está firmado na rocha. Então, a autoliderança ela é fundamental para você alcançar resultados dobrados, ser um líder 2x, ter um resultado 2x, ter uma realização de vida 2x, ter uma equipe que, de fato, também se contamina com essa sua capacidade, com essa sua influência, e aí você avançar. Ok? Então, para pensar nisso, coloque em ação, começa a observar como é que você reage, como é que você funciona, qual é o seu nível de conhecimento sobre liderança, não sobre gestão de pessoas, que são coisas diferentes, ok? Liderança é a essência e a arte de entender a alma humana, começando por você. A partir de você, você tem esse entendimento, constrói a base que vai te fazer subir alto como líder. E aí, quando você sobe alto como líder, porque a sua base é forte com a autoliderança, você consegue ver o mundo de um lugar que ninguém consegue ver. Os normais não vão enxergar o mundo do jeito que você enxerga. Por quê? Porque você subiu alto. E por que você subiu alto? Você subiu alto porque a sua base foi firmada na rocha. Através de quê? Da estaca da autoliderança. Ok? Então vai, coloque em prática, executa, anota tudo isso que você aprendeu e seja feliz. Bota para quebrar aí na sua vida, inspira muita gente, faz as pessoas brilharem, que eu tenho certeza que você vai ser um líder que vai alcançar resultados em dobro, influenciar as pessoas em dobro, fazer as pessoas felizes em dobro, dobrar o seu salário, dobrar o seu padrão de vida, dobrar a sua qualidade com a sua família e, principalmente, deixar um rastro
deixar um legado de um líder 2x, de um líder que realiza e que realiza muita coisa para as outras pessoas também. Porque quando você chegar lá no alto, quando você chegar lá no topo, você vai ter com quem comemorar. Você vai olhar de lado e vai ver muita gente junto com você. Um líder 2x tem uma autoliderança inspiradora. Pensa nisso, hein?